Durante décadas, foi ensinado que a física quântica pertence a um mundo distante, invisível e irrelevante para a realidade cotidiana. Uma ciência curiosa, porém confinada ao microscópico, aos elétrons e fótons que jamais tocaríamos. Essa ideia não surgiu por acaso. Ela foi confortável, didática e funcional. Mas começa a ruir silenciosamente quando experimentos rigorosos demonstram algo inquietante. Objetos formados por centenas e até milhares de átomos também podem se comportar como ondas. Não em teoria. Não como hipótese. Mas em laboratório, sob condições controladas, repetidas vezes. A pergunta que emerge não é simples, e tampouco inofensiva. Se o quântico não para no infinitamente pequeno, onde exatamente ele termina? A interferência quântica é um dos fenômenos mais bem documentados da física moderna. Ela revela que uma entidade física pode ocupar múltiplos caminhos simultaneamente e interferir consigo mesma. O que poucos sabem é que esse comportamento já foi observado em moléculas orgânicas gigantes, estruturas tão complexas que desafiam a intuição clássica. Essas moléculas possuem vibrações internas, rotações, temperaturas mensuráveis e ainda assim exibem padrões claros de interferência. Isso não é especulação filosófica, mas resultado de experimentos conduzidos por grupos de pesquisa independentes, publicados em periódicos revisados por pares. O quântico não desaparece com o tamanho, ele apenas se torna mais difícil de isolar. Essa constatação força uma revisão silenciosa de um dos pilares da visão moderna de mundo, a separação rígida entre o microscópico e o macroscópico. O que a ciência tem mostrado é que a chamada realidade clássica não é uma regra fundamental, mas uma consequência estatística da interação constante com o ambiente. Quanto mais um sistema troca informação com o meio, mais rapidamente seus estados quânticos se desfazem em comportamentos previsíveis. Isso é conhecido como decoerência. O detalhe desconfortável é que a decoerência não é uma fronteira natural do universo, mas um efeito contextual. Onde há isolamento suficiente, o quântico persiste, mesmo em sistemas surpreendentemente grandes. Livros didáticos raramente exploram essa nuance, não por erro, mas por conveniência. Admitir que o mundo é quântico em sua base, inclusive em escalas próximas ao macroscópico, torna a realidade menos sólida, menos intuitiva e mais difícil de controlar conceitualmente. Um universo onde objetos não são coisas fixas, mas processos dependentes de interação, desafia modelos simples de causalidade e previsibilidade. Não é uma narrativa confortável para sistemas que dependem de estabilidade cognitiva, certezas absolutas e divisões bem definidas entre sujeito e objeto, observador e observado. É aqui que o tema deixa de ser apenas científico e passa a tocar em algo mais profundo. Se moléculas gigantes podem existir em superposição, se a fronteira entre onda e partícula é fluida, então a ideia de um mundo rigidamente separado em níveis independentes começa a desmoronar. A ciência não está afirmando que tudo é mágico ou indeterminado, mas está mostrando que a base da realidade é muito mais sutil do que fomos levados a acreditar. E quando esse tipo de conhecimento permanece restrito a artigos técnicos, longe do debate público, surge uma questão inevitável. O que muda quando entendemos que o quântico não é uma exceção da natureza, mas a sua regra silenciosa? Para compreender por que a interferência quântica pode surgir em moléculas gigantes, é preciso abandonar uma ideia profundamente enraizada. A de que o tamanho, por si só, define o comportamento da matéria. A física moderna mostra algo mais sutil e mais perturbador. O fator decisivo não é a dimensão do objeto, mas o grau de interação que ele mantém com o ambiente. Sempre que um sistema troca informação com o meio, seja por colisões, radiação térmica ou campos externos, seus estados quânticos se dissipam rapidamente, dando lugar ao comportamento clássico. O que os experimentos com moléculas macroscópicas revelam é que, quando essa troca é cuidadosamente reduzida, o quântico não apenas sobrevive, mas se manifesta de forma inequívoca. Esses experimentos exigem um nível de controle que desafia a engenharia moderna. As moléculas precisam ser resfriadas, desaceleradas e conduzidas em ambientes de vácuo extremo, onde praticamente não há partículas externas com as quais interagir. Nesse cenário, algo surpreendente acontece. A molécula não segue um único caminho definido. Ela se comporta como uma onda de probabilidade distribuída no espaço, interferindo consigo mesma ao atravessar estruturas que lembram versões altamente sofisticadas da clássica dupla fenda. O padrão resultante não pode ser explicado por nenhuma teoria puramente clássica. Ele surge exclusivamente quando a descrição quântica é aplicada,
confirmando que mesmo sistemas altamente complexos obedecem às mesmas leis fundamentais. O ponto mais desconcertante é que essas moléculas não são entidades simples. Elas possuem milhares de graus internos de liberdade, vibram, giram, armazenam energia térmica e ainda assim mantêm coerência suficiente para interferir. Isso desmonta a narrativa simplificada de que a coerência quântica é frágil demais para sobreviver fora de sistemas elementares. O que a ciência demonstra é que a coerência não é frágil por natureza, ela é sensível ao ambiente. Onde há isolamento, há quântico. Onde há excesso de interação, emerge o clássico. Essa distinção muda completamente a forma como entendemos a transição entre os dois mundos. Esse conhecimento raramente é apresentado de forma clara porque ele quebra uma ilusão útil, a de que vivemos em um universo fundamentalmente clássico, previsível e separado em camadas estanques. A realidade descrita pelos dados experimentais é muito menos compartimentada. O comportamento clássico não substitui o quântico, ele emerge dele como um efeito coletivo, uma média estatística de interações incontáveis. Isso significa que o que chamamos de realidade sólida é, na verdade, um estado altamente ruidoso de um sistema quântico subjacente. Uma visão que não nega a estabilidade do mundo, mas redefine sua origem. Quando esse entendimento é levado às últimas consequências, ele gera desconforto intelectual. Se não existe uma fronteira rígida entre o quântico e o macroscópico, então a separação entre observador e fenômeno também se torna menos absoluta. Não porque a consciência cria a realidade de forma mística, mas porque toda observação é uma forma de interação, e toda interação altera o sistema observado. Esse princípio, amplamente documentado na física, raramente é discutido fora de círculos especializados, justamente por desafiar noções simplistas de objetividade pura e independência total do observador. A interferência em moléculas gigantes não é um detalhe exótico da física contemporânea. Ela é um sinal claro de que a estrutura profunda da realidade é coerente, interligada e governada por princípios que não respeitam nossas intuições cotidianas. Ignorar isso é mais confortável do que enfrentar as implicações. Mas compreender esse ponto abre uma fissura irreversível na visão tradicional de mundo, uma fissura que obriga a repensar o que significa existir em um universo onde o quântico não é exceção, mas fundamento silencioso. À medida que esses experimentos avançam, surge um ponto que raramente é explorado com a profundidade necessária, o que realmente define o limite entre o possível e o impossível dentro da física conhecida. Quando moléculas gigantes exibem interferência, elas expõem uma fragilidade conceitual na forma tradicional de ensinar ciência. Não existe uma linha clara onde o quântico para e o clássico começa. O que existe é um contínuo, governado pela quantidade de informação que um sistema troca com o ambiente. Esse detalhe muda completamente o debate, porque transforma a realidade em algo dependente de condições, não de categorias fixas. A decoerência, frequentemente apresentada como o fim do quântico, na verdade é apenas um mecanismo de ocultação. Os estados quânticos não deixam de existir, eles se tornam inacessíveis, dispersos em correlações com o ambiente. Em termos simples, o quântico não é destruído, ele é diluído. Essa distinção é crucial e raramente enfatizada. Livros técnicos deixam claro que a informação quântica se espalha pelo meio, tornando-se praticamente impossível de rastrear, mas não desaparece do sistema físico total. Isso significa que a realidade clássica é, em essência, um recorte limitado de algo muito mais amplo e profundo. Quando aplicamos essa lógica às moléculas macroscópicas, o impacto conceitual se intensifica. Essas estruturas não são exceções experimentais curiosas, elas funcionam como pontes entre dois regimes que acreditávamos serem separados. Elas mostram que a complexidade, por si só, não anula a natureza quântica. O que anula é o excesso de acoplamento, o ruído, a interação constante. Esse ponto é desconfortável porque sugere que a forma como percebemos o mundo não reflete uma mudança fundamental nas leis da natureza, mas apenas uma limitação prática da observação. Esse tipo de conclusão raramente chega ao público de forma clara porque elimina uma narrativa central do pensamento moderno, a de que a realidade é objetiva, sólida e independente do contexto. A física contemporânea aponta para algo mais sutil. Objetos não possuem propriedades totalmente definidas de maneira isolada. Elas emergem das interações. Isso não é opinião, é uma consequência matemática das equações que descrevem sistemas quânticos abertos. A interferência em moléculas gigantes apenas torna essa conclusão impossível de ignorar.
Há um aspecto ainda mais provocador nesse cenário. Se sistemas complexos conseguem manter coerência em condições extremamente controladas, isso levanta questões legítimas sobre até onde essa coerência poderia, em princípio, ser estendida. A ciência não afirma que organismos vivos ou estruturas cotidianas estejam em superposição observável, mas também não estabelece um limite teórico absoluto que proíba isso. O que existe são barreiras tecnológicas, energéticas e ambientais. Essa diferença entre limite fundamental e limite prático é raramente discutida, mas ela muda profundamente a forma como entendemos o alcance das leis físicas. Ao longo da história, sempre que a ciência revelou que um limite considerado natural era, na verdade, apenas técnico, profundas transformações ocorreram. A interferência quântica em moléculas gigantes se encaixa exatamente nesse padrão. Ela não grita, não faz promessas espetaculares, mas corrói silenciosamente certezas antigas. E quando certezas se desfazem, novas perguntas se tornam inevitáveis. Se o comportamento clássico é apenas uma aparência emergente, o que mais estamos interpretando como definitivo quando, na verdade, é apenas uma média confortável de algo muito mais complexo? Quando se observa o impacto real desses experimentos, fica claro que o desconforto não está nos dados, mas nas implicações. A interferência quântica em moléculas gigantes força a ciência a admitir algo que sempre esteve implícito, mas raramente dito de forma direta. A solidez do mundo é uma aparência emergente, não um fundamento último. O que chamamos de matéria sólida é o resultado de equilíbrios dinâmicos, interações incessantes e colapsos estatísticos de possibilidades. Nada disso é especulação filosófica, é a leitura mais conservadora possível dos resultados experimentais acumulados ao longo das últimas décadas. Esse ponto é particularmente sensível porque desafia a ideia de que a realidade é composta por objetos independentes, com propriedades bem definidas, existindo por si mesmos. A física quântica moderna descreve sistemas, não coisas isoladas. Propriedades surgem na relação, não no isolamento. Quando uma molécula macroscópica interfere consigo mesma, ela revela que sua trajetória não estava definida antes da interação com o aparato de medição. Esse fato não depende da interpretação adotada, ele é uma consequência direta das equações e dos resultados observados. A realidade, nesse nível, não é algo que simplesmente está lá esperando para ser revelado. Essa visão raramente é integrada à cultura científica popular porque ela exige um nível de maturidade conceitual que nem sempre é conveniente. Um mundo onde propriedades emergem da interação é mais difícil de controlar narrativamente. Ele não se encaixa bem em modelos simplificados de causa e efeito linear. Ainda assim, é exatamente isso que os dados mostram. A interferência em sistemas complexos expõe que o universo não opera como uma máquina clássica composta de peças independentes, mas como uma rede contínua de relações, onde o contexto define o comportamento observado. Há também um aspecto estratégico nesse silêncio. Reconhecer que o comportamento clássico é emergente significa admitir que nossas descrições do mundo são aproximações, não verdades finais. Isso não enfraquece a ciência, pelo contrário, a torna mais honesta. Mas também retira a sensação de certeza absoluta que muitas estruturas sociais e educacionais preferem manter. Um indivíduo que entende que a realidade é profundamente dependente de interação passa a questionar narrativas rígidas, modelos fechados e verdades impostas como definitivas. Esse tipo de questionamento nunca foi confortável para sistemas que dependem de previsibilidade cognitiva. O mais intrigante é que nada disso exige extrapolações místicas ou metafísicas. A própria física fornece o arcabouço conceitual necessário para compreender esse cenário. A teoria da decoerência, os experimentos de interferência e a matemática dos sistemas quânticos abertos convergem para a mesma conclusão. O clássico não substitui o quântico, ele emerge dele como uma aproximação válida em ambientes ruidosos. Quando o ruído diminui, a natureza profunda do sistema volta a se manifestar, independentemente do seu tamanho ou complexidade. Esse entendimento coloca a interferência em moléculas gigantes em um papel muito maior do que o de uma curiosidade experimental. Ela se torna um sinal claro de que a forma como percebemos limites na natureza pode estar profundamente distorcida por nossas condições de observação. E quando limites deixam de ser absolutos, surge uma tensão inevitável entre o que acreditamos ser real e o que a realidade, silenciosamente, continua demonstrando sob condições precisas. Essa tensão não se resolve com respostas simples, mas com uma disposição rara, a de reconsiderar os alicerces do que chamamos de mundo. Quando todos esses elementos são colocados lado a lado,
O que emerge não é uma teoria alternativa ou uma provocação marginal, mas um retrato coerente da própria estrutura da realidade. A interferência quântica em moléculas gigantes não aponta para um universo caótico ou incompreensível, mas para um universo muito mais consistente do que supunhamos. Um universo onde as mesmas leis se aplicam em todas as escalas, e onde o que muda não é a regra, mas o nosso acesso a ela. O que chamamos de mundo clássico não é uma exceção confortável à física quântica, mas o resultado inevitável de viver imersos em interação constante, ruído térmico e troca contínua de informação. Essa constatação tem um efeito silencioso, porém profundo. Ela desmonta a ideia de que a realidade é composta por camadas independentes, cada uma regida por leis distintas. Em vez disso, revela um contínuo onde o comportamento observado depende do contexto, das condições e do grau de isolamento. A ciência não está dizendo que o cotidiano é ilusório, mas que ele é uma aproximação extremamente eficaz de algo mais fundamental. Assim como mapas não são o território, nossas descrições clássicas não são a realidade última, apenas representações funcionais dela. O que torna esse conhecimento tão desconfortável é o fato de que ele exige responsabilidade intelectual. Se a realidade não é um palco fixo onde os objetos simplesmente existem, mas um processo dinâmico de relações, então a forma como observamos, medimos e interagimos importa mais do que gostaríamos de admitir. Não se trata de atribuir poder místico ao observador, mas de reconhecer que nenhuma observação é neutra. Toda medição é uma interação, e toda interação altera o sistema. Esse princípio não é filosófico, é operacional, e está inscrito na matemática que descreve o mundo físico. Ao longo da história, grandes mudanças de paradigma não ocorreram porque novos dados surgiram isoladamente, mas porque se tornou impossível continuar ignorando suas implicações. A interferência em sistemas macroscópicos pertence exatamente a essa categoria. Ela não invalida a física clássica, mas a reposiciona como um caso particular, válido dentro de limites bem definidos. E quando algo que parecia absoluto se revela contextual, a maneira como entendemos o mundo precisa ser atualizada, mesmo que isso gere desconforto inicial. Talvez a questão mais importante não seja até onde o quântico pode chegar, mas até onde estamos dispostos a acompanhar suas consequências. Um universo onde a separação entre o visível e o invisível é apenas uma questão de grau desafia certezas profundas, mas também oferece uma visão mais integrada, mais honesta e mais alinhada com os dados. Ignorar isso não torna o mundo mais simples, apenas nos mantém presos a modelos que já não descrevem completamente a realidade. No fim, a interferência com moléculas gigantes não é apenas um experimento elegante ou um avanço técnico impressionante. Ela é um lembrete silencioso de que a natureza não se molda às nossas categorias mentais. Somos nós que precisamos ajustar nossas narrativas àquilo que a realidade insiste em revelar. E quanto mais cedo compreendermos que o quântico não é um detalhe exótico, mas o alicerce invisível do mundo, mais próximos estaremos de uma compreensão que não serve a sistemas de conforto, mas à própria verdade. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.